bem! Hoje conseguimos nos dois, no Face e no Instagram. Então hoje é um assunto super especial e para a gente falar desse assunto especial, nada mais justo do que um convidado especial, né? Aham. Então vamos só aguardar um pouquinho para as pessoas irem chegando, que a gente já inicia a nossa live de hoje. Né, João Vitor? Mas é claro. Mas é claro que sim, muito bem. Já temos pessoas aqui no Face nos acompanhando. Estamos só dando um tempinho para a gente iniciar a nossa transmissão aqui da nossa live de hoje. Né? Muito bem, olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje para falar de dinheiro com os nossos filhos, como a gente aborda esse tema. Então, só dando uns minutinhos aqui para a gente já iniciar a nossa transmissão. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Olá, Liane, seja bem-vinda. Aqui no Face também. Muito bem, corações, compartilhem. Boa noite, olha quem entrou. Karim, olá, Karim. Oi, cara. Olá, Liriane, sejam bem-vindas. Então, a gente está só dando um tempinho aqui pra gente. Oh, a Profiliane, como o João tá grande. Lindo, muito obrigada. Hoje estamos então com esse convidado super especial que vai me ajudar a fazer o início da live aqui. Muito bem, a gente até treinou um pouquinho, né, meu filho? Aham. Foi um pouquinho difícil. Foi um pouco difícil. Não, não foi difícil, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, boa noite. Olá, o Ricardo está nos acompanhando aqui pelo Face. Olá, a avó também está nos acompanhando. Oi, vó. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tanto aqui pelo Face como aqui pelo Instagram. Então, hoje o tema é como falar de dinheiro com os nossos filhos, porque eu acredito realmente que é um presente que a gente pode deixar para essa nossa geração, que seja uma geração que tenha saúde financeira, que tenha prosperidade, porque nossa geração não teve educação financeira, então nós não fomos educados em sala de aula, diferente dessa geração aqui. Então, nada mais justo do que começar essa live com esse convidado super especial, que eu sempre brinco, tudo que eu ensino eu experimento. Então, tudo que eu vou falar aqui essa noite é porque eu já experimentei com ele. Eu posso dizer para vocês que funciona, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Kleman, eu sou contadora, educadora e terapeuta financeira. E eu confesso para vocês que quando eu fiz a minha formação lá em 2018 em educadora e terapeuta financeira, e eu cheguei em casa e eu estava muito ansiosa para conversar com ele, como ele abordaria, como ele receberia então esse tema. Porque eu abordava com ele a maneira que eu sabia, né? Mas quando eu fiz a formação, então, eu peguei, cheguei em casa, depois eu vou contar um pouquinho essa história, talvez algumas pessoas que estão aqui já me ouviram contando essa história, mas realmente tudo que eu ensino, eu aplico em casa e eu garanto a vocês que funciona. Então sejam bem-vindos, eu vou fazer a abertura aqui pedindo para o João Vitor falar o que ele guarda nos cofrinhos dele. Então, João Vitor, eu quero com essa frase que tu inicia a nossa live aqui, dizendo o que você guarda nos cofrinhos. Sonhos. Então, o João Vitor guarda sonhos nos cofrinhos dele. Então, isso é uma questão muito importante porque vocês percebem que ele não guarda dinheiro, ele poupa dinheiro com um objetivo. Sonhos, né, meu filho? Então, muito obrigada por me ajudar aqui a fazer a abertura, então, dessa nossa live de hoje. E a gente tá, assim, grudadinho, né, nesses dias que a gente tá passando em casa. Então, muito obrigada, meu filho, por me ajudar a fazer a abertura na live. E é assim que eu quero começar aqui minha fala. Então, o meu filho, ele não guarda dinheiro.
ele guarda sonhos. Muito obrigada! Tchau! Vamos ver se até o final ele vai estar acordado, porque às vezes ele senta no sofá ali, ele acaba dormindo. Então vamos ver se até o final ele vai estar acordado para dar mais um tchau aqui para vocês. Combinado? Então, quando o meu filho diz assim, que ele... Oh, Joyce, boa noite. Sandra, boa noite. Sandra, a Júlia tá aí assistindo também? Me dá um sinal aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, por favor, vão sinalizando. A gente tá aqui com as duas câmeras. Ah, obrigada, Tamara. Então, a gente tá aqui com as duas câmeras, então por isso que eu tô olhando, né, para os dois. Mas é realmente assim que eu quero começar essa live, dizendo que... Tchau, João! Dizendo que o meu filho, ele não guarda dinheiro. Ele guarda sonhos nos cofres. E isso significa dizer que ele guarda dinheiro com um objetivo. A criança precisa compreender, a criança precisa entender a lógica do poupar. Ah, a Júlia tá aí, muito bem. Então, a criança, ela precisa... Então, se a gente só chegar e dizer, ó, meu filho, guarda dinheiro, não faz sentido. Então, desde pequenininho, a gente recomenda que a criança tenha essa percepção de guardar por um objetivo. Ah, ela colocou o despertador para live. Ah, Júlia, obrigada. A Júlia tem 9 anos, ela é lá da cidade de Campo Bom. Então, hoje estamos aqui em várias cidades. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nesse assunto tão importante, né? Que é saber como abordar esse tema com as nossas crianças. Então, tanto no Face quanto no Insta, por isso que eu tô olhando para as duas câmeras. Me ajudem aí com os coraçãozinhos, encaminhem essa live, compartilhem, comentem. E qualquer dúvida, como eu disse, podem aqui mandar. Boa noite, Cláudia! A filhota tá aí também? O Cláudio do Dinheiro Azul? Então, vamos lá, né? Porque é um presente que a gente pode deixar para nossa geração, para os nossos filhos. E como eu disse, tudo que eu ensino, eu acabo aplicando. Oi, Cris! Boa noite! Então, realmente, tudo que eu ensino, eu aplico primeiro em casa. Então, como eu disse, a criança ela precisa enxergar uma lógica para guardar, reter dinheiro. Se ela não enxergar uma lógica, a gente não vai conseguir fazer com que ela guarde o dinheiro. Então, eu, com a minha formação em educadora e terapeuta, a gente estudou mesada, como implantar, ou então a semanada, né, que até fora do Brasil é mais comum, mas aqui a gente pode implantar também. Então, eu tô programada aqui para falar meia hora. Vocês sabem que a pessoa aqui se empolga, então eu tô com o meu roteiro, mas eu vou tentar seguir aqui numa sequência, meia hora, para falar então sobre esse tema tão importante que é como falar de dinheiro com os nossos filhos. Muito bem, então a primeira coisa que eu quero abordar aqui é que a gente precisa ensinar os nossos filhos da onde que vem o dinheiro. Então, o que acontece? Eu tenho feito algumas oficinas, algumas palestras, e eu falo para crianças, e uma das perguntas que eu faço é: da onde vem o dinheiro? E as crianças me respondem o quê? O que vocês acham que as crianças me respondem? Do caixa eletrônico. Me respondem que o dinheiro vem da árvore, por causa do papel. Então, a gente precisa explicar para as crianças que o dinheiro é fruto do trabalho, sim, mas a gente também precisa explicar para as crianças que se a gente tem uma quantia guardada de dinheiro, esse dinheiro rende mais dinheiro. Do pai, da mãe, também, Ju, isso a gente também escuta, né, que o dinheiro vem do pai e da mãe, ou então do banco, do caixa eletrônico da árvore, né, como eu comentei. Então, o dinheiro ele é fruto do nosso trabalho, ou então o dinheiro gera mais dinheiro. Por que isso é tão importante a gente explicar para eles, né? Porque a gente acaba escutando
Ah, porque o pai vai trabalhar para ganhar dinheiro. Ah, porque a mãe vai trabalhar para ganhar dinheiro. Depende como a gente passa isso para as crianças, isso pode parecer pesado, isso pode parecer algo cansativo. Então a gente tem que ter muita atenção como a gente transfere essa mensagem. Mas o principal é comentar. O dinheiro ele é resultado do trabalho, mas a gente pode trabalhar de forma inteligente também, onde a gente tem uma quantia, essa poupada, né? Essa quantia guardada que vai render juros, é uma outra fonte de renda também. Mas, Márcia, com quantos anos a gente começa a falar sobre dinheiro com as crianças? Eu sempre brinco que quando a criança chega e diz assim, mamãe, eu quero, às vezes eles não conseguem nem falar direito ainda, né? Mamãe, eu quero. Então, quando eles começam a pedir as coisas pra gente, é hora de sentar e conversar com eles. Então, normalmente lá por volta dos 2 anos e pouquinho, a gente já pode iniciar esse assunto com as crianças. Mas Márcia não vai entender, talvez não tudo, mas a grande parte as crianças entendem, eles são rapidinhos, né? Então a gente começa conversando, a gente começa explicando que tem as moedas, que tem as notas. Por mais que eles não consigam de uma forma clara compreender, né, de pronto ali o que a gente está querendo explicar, mas eles vão começar a entender que para comprar coisas precisa do dinheiro. Então, uma coisa também que eu sempre recomendo é conversem com as crianças, com os filhos, a importância de cuidar desse dinheiro. Gente, eu não sei vocês, tá? Mas me dá palpitação pegar notas na mão que estão rabiscadas, que estão desenhadas, ou então que estão dobradas, que estão rasgadas. Gente, nós precisamos cuidar do dinheiro. Além de cuidar dele, de olhar para ele, né, nós adultos, cuidar com outros olhos, eu também quero dizer que a gente precisa cuidar das notas, porque para produzir dinheiro, a gente gasta dinheiro. O Brasil gasta dinheiro, o país gasta dinheiro para produzir essas moedas. Então, a gente começa explicando, né, os valores da moeda, os valores das notas, e assim a gente, né, consegue iniciar a fala com as crianças. Eu aqui em casa, nós adotamos mensalmente um papo sobre finanças. Então, vocês podem na casa de vocês implantar isso também. Eu acho super válido, eu acho super bacana. Por quê? Porque é uma forma da gente introduzir o assunto em família. Então, uma vez por mês a gente senta para falar sobre finanças e o tema da reunião é papo sobre finanças. Outra coisa que a gente também tem que cuidar e prestar muita atenção é que a gente não pode transferir responsabilidade nossa, que é dos pais, para os filhos. Então, ainda mais agora, diante de toda a situação que a gente está vivendo, tudo que a gente está presenciando, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado para não transferir esse peso para eles também, ok? Então, papo sobre finanças. Muito bem, Márcia. Tá, agora nós vamos sentar aqui, nós vamos fazer a nossa reunião mensal para falar de finanças. Como é que a gente vai abordar o tema? Como é que a gente vai falar? Ah, a luz tá cara, a gente tá gastando muito em água, a gente tá gastando muito no mercado. Como é que a gente aborda? Nós, educadores, né, a gente sempre recomenda iniciar a fala exatamente pelos sonhos, pelos objetivos. Exatamente, Sandra, a gente super recomenda e funciona. Então, aqui em casa a gente chama de papo sobre finanças, papo sobre dinheiro, papo sobre grana. Então, vocês vão encontrar para que esse momento seja prazeroso. Encontrem um nome para esse momento, é super bacana, tá? Então, quando a gente senta para conversar, inicia exatamente com esse propósito. Nós estamos sentados dos nossos sonhos. E eu me deparo com muitas famílias que não sabem nem o sonho do filho, o sonho do marido, o sonho dessa família. Então, por mais que eu tenha o meu marido tem o dele, o João tem o dele, mas nós, enquanto família, nós temos sonhos em comum, nós temos sonhos em conjunto.
Então, por que não sentar uma vez por mês e relembrar dos nossos sonhos? Ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo, sonhos nos motivam. Como eu venho dizendo, sonhos não é para ser cancelado, muito pelo contrário, a gente deu uma pausa neles agora, a gente está reformulando eles para depois a gente começar e continuar novamente. Então, comecem a conversa pelos sonhos. Muito bem, sonhos definidos, vamos fazer aquela viagem de férias. Muito bem, quanto que a gente vai precisar, né, para fazer então essa viagem? A gente vai precisar, rapidamente aqui fazendo um cálculo, nós vamos precisar de R$ 500. Muito bem, como é que a gente vai economizar R$ 500 para então realizar esse sonho em conjunto? Aí a importância da conversa, inclusive com os filhos. Então, por mais que eles tenham 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou já 8, que nem o João, alguma coisa eles já compreendem. Então, nós podemos implementar a mesada econômica, e a mesada econômica vai se transformar nessa viagem. Então, o que significa essa mesada econômica? Então, nós vamos juntos nos cuidar e nos ajudar no sentido de vamos desligar as luzes quando não tem, né, ninguém no ambiente, a TV vamos desligar se ninguém está olhando, vamos nos organizar para não desperdiçarmos alimentos. Então é realmente implantar uma mesada de economia que é gerada na casa. Então a gente pode ir acompanhando, né, a conta de água, a conta de luz, por exemplo, e a diferença do que a gente economizar, a gente guarda no nosso cofre do objetivo da família. Então, mas Márcia, talvez o meu filho não vai ter noção se a luz tá cara ou a luz tá barata, é muito ou é pouco. Realmente, a gente, como eu disse, a gente tem que cuidar para não transferir para a criança um peso, porque eles muitas vezes não têm noção do que é caro, do que é barato. Mas eles podem sim nos ajudar com as economias da casa de uma forma geral. Então, papo mensal, a mesada econômica. Márcia, mas por que é tão importante ter objetivos definidos? Porque com objetivos a gente enxerga o propósito de poupar, guardar, reter. A gente tem que explicar também para as nossas crianças o ganhar dinheiro, que eu gosto do fazer dinheiro. A gente tem que também explicar a importância do guardar, que é vincular a um objetivo. A gente precisa também ensinar eles a gastar de uma forma inteligente o dinheiro. E a gente também tem que explicar sobre a doação, sobre a troca, sobre esse compartilhar. Então, eu gosto de usar a palavra fazer dinheiro porque, como eu disse, quando eu voltei da minha formação, eu estava numa expectativa de explicar para o João Vitor tudo, né? Como eu tinha aprendido, se esse negócio realmente ia funcionar. E depois eu conto aqui como foi o primeiro sonho que o João Vitor realizou, ele foi muito marcante para mim. E eu também consigo ver claramente que o João Vitor faz dinheiro. Ele tem 8 anos, agora a gente implantou a mesada para ele com 8 anos, mas ele tem ideias, ele faz desenhos para vender, ele mexe naquele dente que tá quase caindo porque vem a fada do dente, e assim a gente segue, né? Então é a mesada empreendedora que a gente chama, porque é uma situação e são casos que a gente não pode, né, inibir que ele faça esse tipo de que ele tem esse tipo de ideia, porque é assim que nasce um empreendedor. Então, ele faz o dinheiro dele. Olá, Bárbara, boa noite. Então, é assim que a gente vai estimulando na criança para ela enxergar a importância do guardar, a importância do fazer o dinheiro. Então, Márcia, o que tu recomenda sobre mesada? Como eu disse, em alguns países, ou até aqui no Brasil, eu andei pesquisando uma autora, lendo também. Cadê meu cliente Merim? Muito bem, João Vitor, estão te requisitando novamente aqui na live. Venha dar um oi. Bárbara, o teu cliente Mirim, ele fez a abertura aqui comigo. Ele está vindo dar um oi novamente. Oi! Muito bem!
ele não dormiu ainda, às vezes ele senta ali, fica olhando a mãe e dorme, né? Então, nós precisamos seguir uma lógica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a ideia for implantar uma semanada, que é dar uma quantia semanal, é uma situação. Se eu quero implantar a mesada, é outra situação, ok? O importante é que isso seja uma rotina. Nós, educadores, pela formação que eu fiz, a gente recomenda iniciar mesada, tipo todo mês uma quantia certa, a partir dos 8, 9 anos de idade, ok? Então, eu, juntamente então com meu marido, a gente decidiu, quando o João Vitor fez 8 anos, no dia 15 de abril, a gente então sentou para falar sobre as nossas finanças, sobre o papo, sobre finanças em família, e a gente comunicou ele que a partir desse momento ele estava iniciando o seu recebimento da mesada. Ele nos olhou e disse assim: "Uau, mesada!" E pegou. Né? Então, como nós chegamos e definimos um valor, já que ele tem 8 anos e nós pais, né? A gente dá comida, roupa, alimento, isso. Então a gente chegou e a gente definiu um valor que eu quero aqui deixar de dica para vocês também. Então, R$ 1 por idade por semana. Então, R$ 8 por semana, vezes 4 semanas no mês, R$ 32 de mesada. Mas nós acabamos decidindo, a gente arredondou para 40, tá? Mas, de acordo com a idade, vocês podem ir fazendo esse experimento, porque nessa idade, 8, 9, 10, eles não têm gastos, né? Mas é importante, Márcia, eu como educadora financeira, como terapeuta financeira, eu recomendo sim a mesada, porque eu acredito que as crianças precisam iniciar o manuseio do dinheiro. Então, nós decidimos uma vez por mês, todo dia 15, que é o dia do aniversário dele, ele recebe então a mesada. Então vamos no exemplo aqui, dos R$ 40, ele se organizou e está guardando para os objetivos dele. Então, crianças, tá? A partir dos 2 aninhos e meio, 3 anos, a gente pode já iniciar esse experimento. Gente, funciona. Então, a gente orienta a guardar para 3 objetivos. Vocês estão vendo que esse meu aqui, ele é um cofrinho que eu comprei, mas não precisa ser comprado, pode ser uma garrafa PET, tranquilo, funciona. Esse menor é para um objetivo de curto prazo, que a gente chama, que é de 3 meses. Ele tem um outro objetivo, que é o de 6 meses. Então, vocês estão vendo que ele é um pouco maior. E tem o objetivo também, que é o de longo prazo, que ele é um cofrinho maior. Márcia, tu tá querendo dizer que o meu filho tem que ter 3 objetivos? Sim, inclusive com prazos diferentes. Por quê? Porque hoje eu acordei, né? E é hoje que eu quero comprar um carro, é hoje que eu quero comprar uma casa, é hoje que eu quero me formar, é hoje, Bárbara, que eu quero viajar. Bárbara, eu tô louca pra viajar, por favor, volta tudo ao normal. Então a Bárbara trabalha com viagens, né? Então, eu consigo fazer tudo hoje? Não, eu não consigo fazer tudo imediatamente hoje. Então, por isso que a gente trabalha com prazos. Então, o João Vitor, lógico que a gente tem que ir conduzindo ele, porque essa mesada que a gente agora está dando todo dia 15 de forma regular, ele precisa se organizar e guardar nos 3 cofres, e ele ainda precisa reter uma parte para decidir no que vai gastar. Mas, Márcia, se ele quiser guardar todo o valor da mesada, muito cuidado. É o que a gente chama de, né, o famoso pão duro. Então a gente tem que cuidar isso também. Inclusive, depois, quando eu contar como foi o primeiro sonho do João Vitor, a gente teve a experiência dele só querer guardar o dinheiro. Então, muita atenção. Exatamente, viagem, Bárbara, precisamos viajar. Objetivos estão definidos, né? Nossos objetivos em família. Então, é muito importante as crianças enxergarem, né, os 3 objetivos
e também economizar para os 3 e uma parte reter. Então, no caso, o João Vitor decidiu que no de longo prazo ele vai colocar um valor um pouco maior. Por quê? Porque no de longo prazo, que aqui a gente definiu que é de 1 ano, ele vai ter um objetivo que custa um pouco mais do que esse de 3 meses. Então, isso é outra coisa que a gente tem que cuidar quando a gente sentar com as crianças para conversar. Eu preciso ajudar a definir objetivos que as crianças alcancem no prazo estipulado, porque se não for alcançar, também pode frustrar e tudo mais, ok? Então, nós temos, então, além dessa mesada todo dia, e assim, quando for definido, gente, é definido, tá? Não tem essa, agora eu vou voltar para 20, porque agora... Não, definiu. Por que eu defendo a mesada? Eu dei uma palestra numa cidade aqui próxima e eu perguntei para as crianças quem ali, né, da plateia recebia mesada. Vários me levantaram, eu recebo, era 8, 9, 10 anos. Eu recebo e eu compro lanche na escola e tá tudo certo, né? Quem sou eu aqui para dizer que não pode? Mas aí me chamou a atenção que um menino disse assim: eu recebo dinheiro dos meus pais para comprar lanche todos os dias. E eu fiquei com aquilo e eu vim com aquilo, né? Enquanto eu voltava aqui para casa, para Caxias do Sul, eu fiquei pensando: qual é o impacto dessa criança, desse adolescente que recebe dinheiro todos os dias? Quando ele for para o mundo do trabalho, quando ele iniciar a jornada do trabalho, ele vai receber dinheiro todos os dias? Não. Ele vai receber o dinheiro. Olá, Elida, boa noite. Ele vai receber o dinheiro uma vez por mês, talvez 2, se tiver adiantamento. Então, por que eu defendo a mesada? Justamente por isso, porque recebendo a mesada, o João Vitor, além de guardar para os objetivos, ele tem o dinheiro dele. Se ele quiser comprar um lanche, se ele quiser comprar algum Kinder Ovo, se ele quiser comprar alguma coisa. Então, eu, né, super defendo a mesada. Tem autores que vinculam a atividades de casa, mas, né, cada profissional interpreta de um jeito, mas eu, Márcia, não concordo em vincular com tarefas da casa, porque isso para mim faz parte da organização da família. Então eu não, eu vou tirar o prato da mesa, tu vai ganhar R$1. Eu, Márcia, não recomendo isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque pensa um profissional que tá lá trabalhando, tomou um café, ele não vai tirar a xícara do café porque ele não tá sendo pago para isso. Então, para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Combinado? Então, qualquer coisa, vão me mandando aqui que eu tô conseguindo acompanhar os 2 comentários, tá? Tanto aqui no Insta quanto aqui no Face. Então, a doação que eu comentei antes, né, que eu também chamo de mesada da troca, eu super recomendo também. A gente tem experimentado isso até com os colegas do João. A gente faz amigo secreto de troca. A gente troca brinquedos. Então, gente, vocês não conseguem imaginar como eles pega, né, na época ali nas festividades de Natal e tal, cada criança leva um brinquedo seu, né, que seja unissex, e a gente na hora ali faz o sorteio. Gente, é muito bacana. E essa importância do trocar, do doar, do compartilhar, isso faz também com que que aquela criança cresça e consiga também ajudar a sociedade, ajudar o próximo, ter esse olhar sobre o próximo que é tão importante, essa solidariedade que a gente tanto fala nesses tempos de hoje, né? Então, mesada de troca, doação, super a gente recomenda também. Gente, eu tenho meu roteiro aqui para não passar aqui do tempo, mas eu tô vendo que eu vou passar um pouquinho da meia hora, já tô vendo aqui, né? Muito bem, mas Márcia, quando então essa criança crescer e for adolescente, eu continuo naquele cálculo lá de R$1 por idade, por semana, vezes 4 semanas? Aí não, a gente sabe que lá pelos 12, 13, às vezes até um pouquinho antes, as prioridades mudam, as coisas mudam, né? Então, o que nesses casos a gente recomenda por um mês,
por um período inteiro, por um mês inteiro, faça as anotações de quanto de dinheiro você está dando para o seu filho. Se você tem mais de um filho, então faça as anotações de forma separada, porque a gente sabe, é que agora também não é uma época muito adequada para fazer isso, porque os filhos também não estão saindo. Mas se não, é saída com os amigos para o shopping, é cinema, né? Então, quanto que em um mês eu estou dando de dinheiro para o meu filho? Então, quando eu conseguir enxergar que esse montante é 200, esse montante é 300, esse montante é 250, aí sim eu consigo chegar e dizer, ó, a tua mesada agora vai ser tanto, e dentro dessa mesada tá isso, isso, isso e isso. O restante é com nós, é com a mãe, é com o pai, é com a família, enfim, com quem esse adolescente vive, tá? Então, a gente tem que ter bem claro também o que está englobado ali naquela mesada, o que o seu filho tem que dar conta daquela mesada. Então, por isso que é tão importante as reuniões, como a Sandra comentou, que gostou da ideia, né? Então, por isso que é tão importante ter essa reunião mensal para falar sobre finanças, para falar sobre dinheiro. Lembra de não transferir a responsabilidade para os filhos, tá? Ainda mais agora, porque eles não têm muita noção do que é caro, do que é barato. A gente pode iniciar com eles também a questão de pesquisar o preço, né? E isso, conforme eles vão amadurecendo, eles vão compreendendo que existe o preço e existe o valor. São coisas diferentes. Então pode ser que o preço seja caro, mas o que isso vai trazer de valor para minha vida? Então isso a gente vai, nessas reuniões mensais, a gente vai conversando com eles e vai amadurecendo isso. Outra questão também é que, sim, o seu filho anote aonde ele está gastando o dinheiro dele. Inclusive a Sandra, se ela está aqui, né, hoje de tarde ela me escreveu, ela disse que a filha dela tem 9 anos e a filha dela faz o apontamento, faz um estilo livro de caixa, porque a criança também precisa enxergar no que ela está gastando o dinheiro dela. Se são desejos momentâneos, se são coisas que eu quero, se são coisas que eu preciso. Então, eu sempre uso o exemplo da pasta de dente. A pasta de dente eu quero usar ou eu preciso usar? Então, para a criança é bem fácil de entender. Ah, mas eu estou usando a pasta de dente porque eu preciso, não é porque eu quero. Então, bem importante a gente transmitir isso, né, para a criança, que ela gaste aquele dinheiro que ela tem de forma consciente. Então, temos a mesada também, aquela que é esporádica, que às vezes é um presente. Ah, muito bem, Sandra. Então, que é aquela mesada que a gente recebe ou de presente, ou de um avô, de uma avó, né? Então, também guarda a parte e gasta a outra parte. Sempre buscar o equilíbrio, porque o propósito desse guardar e o propósito de gastar é buscar o equilíbrio. O que eu também recomendo, tenha uma carteira, né? Que então seu filho tenha uma carteira ou então um envelope. Voltando no exemplo da mesada. Então, os R$ 40 ele decidiu guardar tanto em cada cofre e o outro valor, né, ele vai colocar na carteira dele quando ele tiver uma vontade de comprar alguma coisa. Mas eu digo para vocês que o João Vitor pegou muito rápido aí, a gente até teve que trabalhar o inverso, porque ele começou a guardar tudo, por quê? Porque ele queria alcançar os objetivos de uma forma rápida. Então isso é outra questão também, a gente precisa respeitar o tempo. Se eu determinei, eu vou aguardar os 3 meses, lembre-se que eu disse, é hoje que eu acordei, é hoje que eu quero fazer tudo. Muita calma nessa hora. Então isso vai fazer também com que a gente tenha calma e tenha planejamento. O que a gente quer alcançar. Então, algumas vezes, algumas pessoas já me falaram assim: Márcia, meu filho quer uma antecipação da mesada do mês que vem, porque ele quer muito comprar alguma coisa agora. Não é que eu sou contra a antecipação, mas a gente também tem que dizer não algumas vezes. Então, às vezes é 15 dias que tá faltando, 20 dias que tá faltando. Então, é um apoio que a gente vai estar para
para o futuro dessa criança, para o futuro desse adolescente. Então hoje a gente não consegue. Mas se eu poupar mais, reter mais, daqui a 10, 15, 20 dias eu já vou receber minha mesada e eu já vou poder comprar, né, aquele meu objetivo que eu defini. Então, muito cuidado com a antecipação. A gente sabe também que algumas escolas acabam permitindo o anotar o lanche, então muita atenção nesse quesito, né? Precisa ter um limite, né, para não levar sustos e por aí vai. Então, nessas conversas mensais que a gente, né, deu de dica aqui, eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Então, eu já cheguei aqui à meia hora, mas eu vou contar rapidamente o primeiro sonho que o João realizou, que foi muito, a experiência ela valeu muito para mim, porque eu voltei de São Paulo, né, quando eu fiz a minha formação lá em janeiro de 2018. Então eu fiquei, né, 10 dias longe fazendo a formação de educador e terapeuta financeiro, uma imersão. E eu cheguei, né, com muita ansiedade de experimentar isso com ele, ver como é que ele iria compreender isso. Então, em 2018, ele estava de 5 para 6. E eu cheguei com os cofrinhos de novo. Eu comprei, mas vocês podem fazer, ou de garrafa PET. E eu, inclusive, recomendo que eles sejam transparentes, que a criança consiga enxergar que está enchendo o cofre, tá? Aí eu disse para ele, filho, olha só, a mãe comprou cofrinhos e agora a mãe quer que você determine objetivos. Porque se você chegar para uma criança de 3, 4, 5 anos e falar em sonhos, eles vão falar sonhos quando estão dormindo. Então a gente tem que falar objetivos e sonhos que o dinheiro possa comprar, ok? Aí eu comecei a explicar que tinha um tempo, essa coisa toda. Ele, mãe, eu entendi, não precisa mais me explicar nada e tal. E o João Vitor tem cofre, né, desde quando nasceu. Isso também eu quero comentar aqui, que são duas coisas diferentes, tá? Nós pais, a gente sabe que tem muitos pais que preparam uma aposentadoria para os filhos, isso é uma coisa, e a mesada aqui é outra coisa, tá? Então, o meu filho já tinha um cofrinho que ele recebia, as moedas esporadicamente e tudo mais, já tinha o cofrinho. Aí, ele disse assim, mãe, eu já entendi o que tu me explicou. Rapidamente, ele definiu 3 objetivos. Lógico que eu tive que conduzir para ele não colocar uma coisa muito cara no de curto. E ele disse, mãe, eu entendi. E eu fui, né, para a cozinha. Quando eu voltei, o meu filho tinha colocado todas as moedas do cofre que ele tinha um único cofre. Ele colocou todas as moedas no de curto prazo. E eu expliquei para ele que ele tinha que guardar, economizar. A mãe aqui olhou para ele com uma cara frustrada e tal, e eu disse assim, filho, você não entendeu o que a mamãe explicou. E ele disse, sim, mãe, eu coloquei tudo no de curto, porque é hoje que nós vamos sair, vamos comprar. Aí cai a ficha, né? Será que é isso que eu tô fazendo? Será que eu acordo hoje, é hoje que eu quero ir comprar? Então ele mostrou claramente que ele estava com ansiedade de comprar logo esse sonho dele de curto prazo. E eu disse, filho, olha só, eu lamento informar, mas você vai ter que esperar o prazo, que é de 3 meses, e você vai ter que abrir ele, e você vai ter que dividir entre os outros cofres. Tá, mãe, pegou e abriu e dividiu. Aí começamos com outro problema. Todo dia ele me perguntava, é hoje, mãe? É hoje, mãe? É hoje, mãe? Para resolver o problema, pegamos um calendário. Ó, filho, é daqui a 3 meses que você vai realizar o seu primeiro sonho. E eu gosto de contar ele porque ele foi muito marcante para mim, porque foram 3 longos meses. Vocês conseguem imaginar uma criança de 5 para 6 anos naquela ansiedade de querer comprar, né, aquilo que ele tinha definido, era um bonequinho do Minecraft. Talvez algumas pessoas que estão me assistindo aqui já me ouviram contando essa história. E ele dizia, mãe, você vai no mercado hoje? Meu filho ama Kinder Ovo, né? Até hoje. Aí ele dizia, mãe, hoje eu não quero Kinder Ovo, hoje me dá o dinheiro. Por quê? Porque ele estava com foco aqui para resolver, né, de juntar o dinheiro dele. Mas assim, a gente foi indo e tal, pra gente encurtar a história aqui. Chegou o tão esperado dia. Mãe, é hoje. É hoje, meu filho. Ele pegou, juntou
ele contou e ele disse: mãe, eu não tenho dinheiro de cheque. E a gente contou, agora ele tá aqui me ouvindo, mas ele tá de fone, então eu posso contar. Realmente faltou um pouquinho, então a gente colocou junto, porque vocês não conseguem imaginar como foi sofrido os 3 meses ele juntando dinheiro. E nós chegamos lá, gente, ele entrou na loja e ele foi direto olhar aonde tinha os bonequinhos do Minecraft, ele não olhou nada na loja. O que eu quero dizer com isso é que foram 3 longos meses trabalhando e poupando para alcançar esse objetivo dele. E a gente saiu da loja, ele me olhou com uma carinha assim, né? Tipo essa que ele estava aqui do meu lado e disse assim: mãe, eu posso comprar tudo que eu quero. O que eu disse para ele: filho, se você se organizar, você poupar e você trabalhar para isso, é claro que você pode. E a gente veio para casa, a gente comemorou e foi muito gratificante todo esse primeiro sonho. Aí depois foram os outros, né, o de médio, de longo, e a cada vez que ele vai realizando um, a gente vai lá e já renova o sonho, tá? Agora que eles estão vazios, justamente porque eu queria mostrar para vocês, mas aí a gente coloca uma etiqueta, né, para que ele está guardando aqui. Gigi também pede o Kinder Ovo até hoje, então olha só, Sandra, tenta às vezes dar uma trocada aí, em vez de dar o Kinder Ovo, dá a ideia de dar o valor para ela, ver se ela não vai gostar. É assim que nasce o empreendedor, a troca, o fazer o dinheiro, como eu comentei antes. Então, esse primeiro sonho que o João Vitor realizou, para mim, foi muito significativo, porque realmente me mostrou que a criança, ela entende, né? E ele fez um sacrifício, sim, né, nesses 3 meses, tanto que ele abriu até mão do Kinder Ovo em algumas vezes, lógico que não é sempre, tá? A gente precisa também buscar esse equilíbrio. Então, é isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que é um presente que a gente pode deixar para a nossa geração, para o nosso futuro, para os nossos filhos, que eles tenham saúde financeira, que eles tenham equilíbrio financeiro. E outra coisa também que eu sempre recomendo lógico que aqui é 3 meses, né? Mas o de médio, de longo, se a gente tem uma certa quantia de moedas, a gente precisa fazer com que essas moedas circulem. Moedas estão faltando no mercado. Então faz a troca, tira as moedas e coloca as notas. Ou então vá com o seu filho até um banco, até uma instituição financeira, abra uma conta bancária, explique, porque às vezes eles têm a sensação de que tá pegando o dinheiro, né? Então explique, se deixar esse dinheiro lá no banco, vai render umas moedas a mais. E é assim que a gente começa a explicar toda essa questão de como funciona, né, esse mundo financeiro lá fora. Então, é um presente que a gente pode deixar para nossa geração e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida deles, porque, como eu disse, né, nós aqui estipulamos então uma vez por mês falar sobre finanças e todo dia 15, que é o dia do aniversário dele. Então, ele, João Vitor, nos ajuda muito, ele tem uma outra percepção, né, do que é o dinheiro. Para ele já tá claro que dinheiro é um meio para alcançar objetivos e ele trabalha isso de uma forma bem consciente. Lógico que às vezes ele quer guardar tudo, né? Ele quer guardar todo o dinheiro que ele ganha, mas a gente também precisa trabalhar e instigar que ele guarde parte e outra parte ele possa sim consumir, sempre buscando aí o equilíbrio. Então eu sei que é muito conteúdo, né? Mas realmente era essa, né, a proposta aqui dessa noite. Realmente sente com o seu filho, converse, transmita, né, a mensagem, mas o principal é que a criança entenda que o dinheiro é um meio para alcançar objetivos e sonhos, tanto pessoal, né, bens materiais, como também, hoje de tarde até eu estava conversando com a Sandra, bens não materiais, como profissional. E a gente sabe também que os nossos filhos, né, na idade que eles estão, talvez a profissão deles nem exista ainda. Então, quanto antes a gente conseguir olhar para esse cenário com eles, sempre conversar, nunca no sentido de policiar, mas sim de ajudar. E a gente tem que, né, para fechar aqui, a gente tem que ter também uma conversa bem franca e bem aberta com eles.
justamente para eles não chegarem um dia e falarem porque o dinheiro é meu e eu gasto aonde eu quero e como eu quero. Muita calma nessa hora. Nós somos pais, né, ou mães que precisamos sim ajudar eles nesse processo para que eles gastem o dinheiro deles com consciência e no que precisem. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vi que hoje a gente estava com várias cidades aqui me acompanhando novamente, várias pessoas, então muito obrigado mesmo. Eu vou fazer de tudo para tentar deixar salvo aqui, caso alguém não tenha pego do início, ok? Porque o Face mudou um pouquinho, o Instagram também, mas eu vou tentar deixar salvo aqui, caso alguém queira assistir depois de forma integral ou queira compartilhar e indicar. Muito obrigada pela presença de vocês. E semana que vem falarei sobre finanças para casais. Então, olá, Bárbara querida, obrigada por nos acompanhar aí novamente, né, Bárbara? Precisamos viajar, por favor, logo, logo, logo. Então, quero me ler de presente, Lucena, né? Então, obrigada realmente pela presença de vocês aqui. Estamos longe, mas ao mesmo tempo juntos, né? E espero ter contribuído aí para vocês conseguirem avançar um pouquinho mais nas finanças com os filhos de vocês. Caso tenha algum conteúdo que eu por um acaso não falei ou que vocês não compreenderam, né, de forma adequada, por favor, me procurem nos canais, né, tanto pelo Face. Olá, Vanessa, obrigada. Então me procurem, né, nos canais digitais ou pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, pelo site. Fiquem bem à vontade que eu posso estar mandando mais material para vocês também. E obrigada, Sandra. E semana que vem, finanças para casais. Conta conjunta, conta separado, o que eu pago, o que eu não pago, eu divido, junto tudo. Então vamos abordar esse tema aí na próxima semana, ok? Beijo. O meu convidado especial já tá assim, em meia fase. Então, em nome do João Vitor, eu também agradeço a presença de vocês, tá? Beijo e até semana que vem.